Olá a todos, que bom tê-los mais uma vez aqui no meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal O Pulo do Gato. Sou o João Márcio, técnico de manutenções em máquinas de costura. Neste conteúdo, vamos utilizar essa máquina, que é uma máquina Singer doméstica zigue-zague de modelo Inspiration 4218. Agora a gente vai ver os tópicos que vamos abordar. Primeiramente, a gente vai preparar a máquina para pregar botão usando os dois acessórios. Depois, a gente vai ver como utilizar o passador de linha manual. Estes acessórios, eles vêm junto com a máquina quando você compra ela nova. E esse passador de linha não é em todas as máquinas que vem. Nas máquinas que não tem o passador de linha acoplado, vem esse passador manual para facilitar o trabalho da costureira. Agora observe o dente da máquina. Para a gente regular essa máquina para pregar o botão, o dente não vai poder estar transportando o tecido, porque senão ele vai tirar o botão fora da posição. Então a gente vai ter que esconder esse dente, né? Porque ele não tem um dispositivo manual de abaixar o dente e levantar, como algumas máquinas antigas têm. Nas máquinas mais antigas tem um botão que é só você girar e o dente abaixa. Nessas máquinas mais modernas, não. Teria que desmontar a máquina todinha para poder ter acesso ao mecanismo lá que abaixa o dente. E vamos ter também que remover esse calcador. Esse calcador é um calcador para costura em geral, né? Ele serve também para fazer a casa do botão, certo? Mas é um calcador para zigue-zague e costura geral. Então a gente vai remover esse calcador. Esse calcador é um calcador mais usado nessas máquinas de zigue-zague. A gente vai remover ele para poder colocar o calcador, ou sapatilha, sapata, né? Popularmente chamado. A gente vai colocar o calcador para pregar botão, o calcador que vai prender o botão, que é exatamente esse aqui. É um calcador maciço, né? Ele é monobloco, ele tem um bloco só. Ele já vem com a haste no mesmo corpo da peça, então é só prender no parafuso. Vamos virar ele aqui para vocês verem a parte de baixo, né? Aonde vai prender o botão. Essa parte que é toda estriada, né? Que é toda recartilhada, é a área que vai ficar apoiada em cima do botão. Tá bom, gente? E agora a gente vai colocar essa sapatilha no parafuso. Para colocar no parafuso, vamos ter que soltar um pouco mais esse parafuso, porque a base desse calcador é um pouco mais grossa, né, que a base de metal. Então nós vamos ter que soltar mais um pouquinho o parafuso para poder encaixar esse calcador no lugar. Certo? Com jeitinho aqui, não precisa apertar muito, porque se você fizer muita força com esse para apertar com uma chave de fenda esse calcador, ele pode estourar, né? Porque a base dele não é de ferro, a base também é de acrílico. Se você apertar muito, ele estoura. Tá vendo, gente? Ele vai apoiar certinho em cima do dente, olha lá, ó. Mesmo que você diminua o ponto no último, esse dente vai ficar para cima e para baixo, né? E batendo no botão, vai tirar ele fora da posição. Por isso que agora vai entrar o outro acessório que a gente vai usar para fazer esse ajuste nessa máquina, que é exatamente esse acessório que estou mostrando agora. É a placa isoladora. Ela vai sobre o dente, né, permitindo que o dente movimenta para cima e para baixo, sem que afete a operação do zigue-zague para pregar o botão. Esta placa isoladora vai ser fixada na máquina em 3 pontos. 2 deles estão na chapa de pontos. São 2 furações na chapa, que a seta branca está indicando, que vai encaixar a placa isoladora com um pino, né? Essa placa isoladora tem 2 pinos, um do lado e outro do outro, que exatamente essa animação está indicando aí, ó, que vai se encaixar perfeitamente. É só fazer uma pressão que já estará bem presa. Eu vou colocar ela no lugar agora, só para vocês verem como é fácil, como é simples encaixar essa placa isoladora. Você levanta o calcador da máquina e coloca a chapa isoladora sobre o dente. Essa chapa tem uma canaleta por baixo que é exatamente o formato do dente. Então o dente vai trabalhar por baixo sem que atrapalhe o andamento da operação de pregar o botão. Vocês se lembram que eu disse inicialmente que essa placa isoladora ela tem 3 pontos de encaixe, 3 pontos de fixação. Então agora eu vou mostrar o terceiro, que é exatamente esta trava inferior. Ela fica embaixo da placa. E esta trava ela vai se encaixar na tampa protetora da caixa de bobina, ali da frente da máquina ali. Vocês vão tirar a tampa protetora, né, e vão fazer um teste antes de colocar.
Tá vendo? Ó, eu vou agora dar um zoom aqui, vocês vão ver aonde que vai se encaixar, tá vendo? Ó, do lado de baixo aí é a placa isoladora e do lado de cima é a chapa de proteção, né? A tampinha de proteção da caixa de bobina. Tá vendo como ela se encaixa? Ó, elas se encaixam certinho, ó. Nós vamos colocar a placa isoladora do dente no lugar agora. E vocês vão ver como é simples encaixar, né? Essa trava aí. Então agora vamos colocar aqui, vou mostrar para vocês como coloca, né? Já para ficar encaixada, já para ficar no lugar, para a gente colocar a tampinha lá e encaixar naquele terceiro ponto que é a trava ali. Bom, se eu só fazer uma pressão em cima da placa que ela trava ali nos pinos. Agora a gente vai colocar a tampa protetora da caixa de bobina ali, a tampa frontal aí, certo? E no lugar. E para poder fazer o encaixe aqui, para poder ficar bem fixada essa placa aí, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai empurrar a trava um pouquinho para baixo e vai pressionar a tampa da caixa de bobina contra a placa isoladora. E vai fazer uma pressão e vai se encaixar perfeitamente, certo? Agora, gente, antes de dar continuidade ao vídeo, eu queria pedir para vocês que deixassem seu like, se eu gostei, se esse vídeo te favorece, né? Se está sendo relevante esse tipo de conteúdo para você, que você também se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade do canal aí, tá bom, gente? E também, se tiver alguma dúvida em relação a essa máquina ou qualquer outra máquina industrial, qualquer outro tipo de ajuste, manutenção, é só vocês deixarem lá no comentário que estarei respondendo. Vamos entrar então na segunda parte desse vídeo. Essa peça, esse dispositivo, esse acessório, que é o passador de linha manual. Ele tem esse pescador aí, ó, de linha, que é minúsculo, é muito pequeno. Às vezes, com o olho nu, às vezes não consegue enxergar. Ele vai passar dentro da furação da agulha, certo? E para que ele se encaixe certinho na furação da agulha, tem essa trava, né? Esse limitador aí, que estava agora circulado em vermelho, que vai no parafuso que prende a agulha, né? Que vai gabaritar a altura exata para o pescador entrar na furação da agulha. Só para completar o primeiro assunto do vídeo, olha, observe agora essa seta branca indicando o dente trabalhando embaixo da chapa isoladora. Tá vendo, gente? Ó, ele vai para cima e para baixo, né? Mas a chapa isoladora, ela é plana, ela tem a superfície plana, né? Que facilita a operação de pregar o botão. Gente, preste atenção agora nessa braçadeira, né, que encaixa o parafuso de prender a agulha. Ela tem esse corpo aí mais alongado, que é onde vai encaixar o limitador do passador de linha automático, certo? O limitador é esse encaixe aí, ó, que está circulado, certo? Ele vai encaixar agora, ó, é um limitador, ele vai encaixar na braçadeira, no corpo da braçadeira, certo? E ali na agulha, na ponta da agulha, tem dois marcadores, né? Tem dois guias, no caso aí, ó, são dois guias, do lado direito e do lado esquerdo, que a seta azul está indicando. O guia do lado esquerdo do seu vídeo, mais alto, ele vai ficar acima da cava da agulha, certo? E o guia do lado direito do vídeo, o guia inferior, ele vai ficar abaixo da furação da agulha que passa a linha. Então agora é muito simples, está gabaritado, está travado na posição, certo? Agora é só você deslizar um pouquinho para baixo ou para cima que o pescador vai encaixar exatamente na furação da agulha. Agora eu vou fazer sem interrupções para vocês verem como é fácil. Ó. Encaixou a base lá no parafuso, né? Gabaritou a altura. Depois vocês vão colocar o guia um de cada lado, certo? Olha lá, automaticamente já vai entrar o pescador no furo da agulha. Bom, agora é pronto, né? Só partir para o abraço. Agora a gente vai encaixar a linha no ganchinho do pescador, né? E puxar o passador para poder a linha ficar passada por dentro do furo da agulha aí, certo? Ó, é muito simples, né? Muito prático, muito eficiente. Se você tem problema de vista, né, seu óculos está vencido, não enxerga direito, esse passador facilita muito. Você não tem dificuldade para poder passar a linha na agulha, né? Agora você não tem desculpa porque ficar perdendo tempo em passar a linha na agulha, né, gente? Bom, chegamos ao fim de mais um conteúdo, de mais um vídeo para o canal O Pulo do Gato. Muito obrigado para vocês que ficaram até agora, até aqui nesse vídeo, né? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Em breve estarei postando a segunda parte desse vídeo, que é como pregar o botão, certo, gente? E agora então eu vou deixar para vocês na tela final dois vídeos relacionados à máquina de costura doméstica, tá bom?
Gostaria de pedir para vocês também que me seguissem lá na aba Comunidade. É só entrar na página inicial do canal e buscar pela aba Comunidade. Estou postando conteúdos lá regularmente. Até o próximo vídeo, gente, e fiquem com Deus.